Bom dia! A gente foi surpreendido nesse final de semana, já que é um evento raro, de ter as notícias de que uma baleia foi avistada lá na Enseada do Mucuripe, aqui em Fortaleza. A gente tem até vídeos sobre essa baleia. Mas aqui no Ceará, e aliás em outros lugares do mundo, como na Escócia, no Lago Ness, às vezes eram comuns as histórias de grandes monstros aquáticos e tal. Tem a história do monstro do Lago Ness, né, que foi uma grande pegadinha até de um médico que fez aquela foto icônica no começo do século passado. Mas aqui no Ceará já houve uma história de um monstro, um verdadeiro monstro no açude, e que chamou a atenção nacional, foi inclusive matéria da revista Cruzeiro, em 1966. Então vamos saber um pouco mais da história do monstro aqui do Ceará. Vamos lá! Balinha medonha, irmão, você vai ela. A balinha, cadê? Olha as balinhas. Aí as balinhas. As balinhas. Bom dia! Nesse final de semana passado, aqui em julho de 2021, a gente viu as notícias dos jornais e viu os vídeos do aparecimento de uma baleia jubarte, provavelmente perdida, aqui na enseada do Mucuripe. O aparecimento de baleias aqui nas águas do Ceará, que são mais quentes, não são tão comuns assim. A gente tem algumas praias aqui no Ceará que foram denominadas como a Praia da Baleia, por exemplo, lá em Itapipoca, por conta de encalhes de baleias que já houve, mas o avistamento desses grandes mamíferos marinhos aqui nas águas do Ceará não é comum, esse avistamento não é tão comum assim. Mas esses monstros aquáticos que fazem parte ainda da mitologia e das histórias, principalmente dos povos do litoral ou até mesmo dos povos do sertão, essas histórias não são tão raras assim, né? Então, em 1966, foi até uma matéria escrita pelo jornalista Egídio Serpa, com as fotos do jornalista Edmundo Maia, na revista Cruzeiro, que era então a revista mais importante, o periódico mais importante do Brasil, que trazem a história aquilo que foi encarado como a maior sensação jornalística dos últimos 5 anos no Ceará, que foi o monstro da Água Verde. A Água Verde era um distrito da cidade de Guaiúba, que fica ali no caminho da cidade de Redenção, de Acarape, da Serra de Baturité. E nessa localidade havia existe um açude, o açude Botija, e nesse açude foi avistado um monstro, uma criatura monstruosa, misteriosa, que as pessoas descreviam das mais diversas maneiras possíveis e que chegou a causar pânico na população. Muitas pessoas, curiosos, faziam competições de caça, atiravam nas águas quando viam algum tipo de movimentação. E a matéria da revista Cruzeiro é sensacional, é muito engraçada. Ela diz assim, que a maior sensação jornalística dos últimos 5 anos no Ceará está residindo tranquilamente desde o dia 25 de agosto de 1966, no fundo das águas escuras e mansas do açude Botija, na fazenda Água Verde, no município de Água Verde, distante aproximadamente 70 quilômetros aqui de Fortaleza. É um monstro que tem desafiado os maiores atiradores da região, obrigando-os a se utilizar de todos os meios bélicos disponíveis para pôr termo, ou seja, para matar o estranho animal sem qualquer resultado positivo. A presença desse monstro foi denunciada pela primeira vez pelo repórter Assis Tavares, do Povo de Fortaleza, o qual descreveu numa série de reportagens que o bicho ainda não se definiu, explicando que para uns é uma grande cobra, uma sucuri que engoliu um boi, para outros trata-se de um jacaré de excepcionais proporções, dando a impressão de um dinossauro. Mas a verdade, porém, é que existe algo no lago, sem embargo, e que há 12 dias esse misterioso ser não tem aparecido.
Há, contudo, indícios fortes de sua presença, como a movimentação de uma sombra submersa de 8 a 10 metros de comprimento, vista mesmo pela reportagem de O Cruzeiro. Então você vê, isso é um trecho da reportagem do Cruzeiro. Havia todas essas expectativas, havia as descrições desse monstro, que seria como se fosse uma mistura de um boi com chifre, com um olho só, com um jacaré, com um réptil, com um dinossauro. Então, uma coisa bem interessante que aconteceu aqui no interior do Ceará. Águas Belas, a gente já foi lá também, já tem um vídeo no canal, um episódio no canal sobre Águas Belas, que eu trago a história do casarão, né, da região, um casarão misterioso, um casarão que está abandonado e que tem várias histórias. É um casarão bem interessante de se visualizar. Tinha uma fazenda de café aqui nessa região e tal, e foi abandonada porque a família dele resolveu se mudar e ninguém mais tocou o negócio da família. Então tá aqui uma casa bem histórica, filmei com drone, não é, João Pedro? Uhum. Casa mal assombrada, hein? Tudo bem, galerinha? Eu também gravei um vídeo contando a história dela quase agora. E eu também disse que era um varão, que ele gostava de café. Mas depois de alguns dias de busca, houve histórias de sumiços de galinhas, de pequenos animais, de cachorros e tal, muito supostamente matados ou mortos por esse monstro da Água Verde. Mas depois de alguns dias acabaram encontrando esse monstro e matando esse monstro. E era um jacaré de pouco mais de 1,80 m, e esse jacaré foi empalhado e encontra-se hoje no museu da cidade, no museu do distrito lá, você pode encontrar. E foi tão interessante, tão impactante essa história, que esse jacaré se transformou até numa cachaça. Era a cachaça do monstro da Água Verde, que era comum naquela região ali havia alguns engenhos, porque havia plantação de cana de açúcar, cachaça douradinha de Redenção, muito próximo, né? Então havia essa cachaça do monstro da Água Verde. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, o conteúdo desse canal. Se gostou, dá o like, divulga o canal, e é isso aí. Aproveite a sua cidade, até domingo que vem. Vamos lá!